Nossa aula de hoje vai ser sobre variáveis de estado. Estudo dos gases, perfeito. As variáveis de estado, elas são muito importantes para que a gente compreenda alguns fenômenos que é aplicado na termodinâmica, em máquinas térmicas, em infinidade de equipamentos que a gente possa ver. Após alguns estudos, Clapeyron ele criou essa relação. A pressão vezes o volume de um gás está ligado diretamente ao seu número de moles, certo? Vezes a sua constante dos gases ideais, vezes a temperatura. É importantíssimo lembrar. Quem são essas variáveis de estado? Pressão, volume, temperatura. Vamos entender melhor. Eu tenho aqui um recipiente fechado. Preste bem atenção. Aqui dá para a gente fazer uma análise dessas variáveis de estado. Importantíssimo esse estudo. Eu tenho um recipiente fechado. O que poderia ser esse recipiente? Simples para se compreender. O pistão automotivo funciona assim. Vou trazer uma coisa mais simples. O êmbolo de uma seringa também. Por exemplo, nessa primeira situação, o volume ocupado na situação A é pequeno, certo? À medida em que essa massa de ar se expande, ou seja, ela cresce aqui, ela é constante, ela sobe. O que eu percebo? Eu tenho um volume menor, certo? Eu tenho um volume aqui menor. De repente eu percebo que esse volume aumenta. Se esse volume aumenta, significa que a pressão cai. Isso a gente percebe. Agora vamos fazer uma análise mais sucinta. A variação desse volume, se ele diminui, as moléculas dessa massa de gás ficam muito mais próximas porque o espaço interno, o volume interno é menor, então o movimento dela se torna um pouco mais rápido, certo? O índice de choque com as paredes internas do recipiente aumenta, perfeito? Por consequência disso, esse choque, esses sucessivos impactos da movimentação das moléculas desse gás contra a parede interna desse recipiente é o que a gente chama de pressão. Essa energia vai acabar gerando uma pressão. Aqui é a mesma situação, só que agora observe que ele subiu. É a mesma massa, então os vazios entre as moléculas e a distância que ela percorre para poder bater na parede interna do recipiente ficam maiores. Então a frequência de impacto diminui. Como essa frequência de impacto é a soma total, média, desses movimentos, significa que a pressão diminui. Olha que coisa interessante. Certo? Para que isso volte a ter a mesma frequência que teria no espaço menor, só se essas moléculas ganhassem maior energia e essa energia, obviamente, fizesse ela aumentar sua velocidade de deslocamento para que ela mantivesse a mesma frequência. Olha que coisa interessante. Como vou fazer com que essa molécula ganhe maior energia e se movimente mais rápido? Só se eu aumentar a pressão. Aumentando a pressão, isso ocorre, certo? Então, olha que coisa interessante. Por isso, pressão ele tem a ver com agitação e a agitação depende do espaço onde ela está envolvido. Por isso que isso aqui chama-se equação de estado. Então, o estado do gás ele depende fundamentalmente dos seus efeitos macros dessas variações. Vamos lá. Aqui é a lei, né? Eu tenho aqui número de moléculas num determinado espaço. Então tem uma situação inicial de pressão, de volume e temperatura inicial. E de repente eu tenho uma outra situação aqui, pressão final, volume final. O que eu percebo? Utilizando a equação de Clapeyron arrumado, né, se eu estou tratando da mesma massa gasosa, observe que é o mesmo número de moléculas aqui. A única coisa que acontece é o universo dele aqui, que dá diferença. Isso aqui é variável de estado. Então eu tenho que esse NR, a minha primeira situação,
ele permanece. Número de moléculas e a constante, que é uma constante, nas condições dada temperatura e pressão. NR separadamente, POVO, acontece a mesma coisa com o final. É o que eu disse, tá vendo? Então, ambos são NR. Então, qual é a consequência? Essa relação inicial, ela se mantém constante com essa relação final. Ou seja, se uma variável de estado modifica, por consequência, alguma outra vai ter que modificar para que esse produto, pela essa razão, fique sempre igual. Por que eu sei que tem que ficar igual? Porque existe uma conservação de energia interna aí. E essa conservação de energia interna é provada por essa relação aqui. Se eu não alterei o número de moléculas do gás que está envolvido, e isso aqui é uma constante, significa que esse triângulo aqui, ó, pressão, volume e temperatura inicial, ele tem que se manter na mesma proporção que o final. O que, que pode acontecer? Se a pressão subir, isso para poder compensar, o volume vai ter que cair. Se o volume for constante e a pressão subir, significa que a temperatura subiu também, para que isso aqui dê sempre um valor igual. Esse valor igual é caracterizado pelo fato da conservação de energia interna dos gases que se envolvem. Como é que eu posso escrever isso matematicamente? Pressão inicial vezes volume inicial dividido pela temperatura inicial, essa é a equação mais geral, ela vai ser igual à pressão final vezes volume final dividido pela temperatura final, certo? Gente, as transformações gasosas elas podem ser isotérmicas. Iso é igual, térmica significa quando a temperatura é constante, ou seja, ela não muda. A isobárica, que vem de pressão, pressão é mantida constante, então só varia temperatura e volume. Isovolumétrica, o nome já diz, ou isométricas ou isocóricas, são expressões que são sinônimos, certo? São utilizadas. Quando o volume é constante, a variação só é de pressão e temperatura. Então tá aqui, ó, vou dar uma isotérmica. Observe que eu tenho três peças aqui em cima. Três peças aqui em cima. Certo? A minha temperatura é a temperatura ambiente, constante, tá vendo? Temperatura igual, tá? O que acontece? Esse volume aqui V, observe, ó, eu tenho três peças proporcionais, forçando esse êmbolo para baixo, né? Então, três peças, e o volume aqui constante, tá vendo? O volume V aqui tem um tamanho. Acontece o seguinte, a temperatura T, observe ela aqui, ela vai ser a mesma da segunda situação. Essa é a primeira situação, aqui é a segunda situação. Olha o que você observa. Eu vou retirar duas peças. Quando eu retiro duas peças, mas a temperatura ambiente conservada, observe que o gás se expande. Ó. 3 vezes maior que o inicial. Eu só coloquei uma peça, ou seja, a peça, o peso, a pressão em cima aqui na tampa, né? Aqui o peso é a força aplicada, foi reduzido para 1/3. Observe que esse êmbolo é o mesmo. Né? A gente está mantendo as mesmas condições experimentais. Eu não alterei o tamanho do êmbolo, porque isso vai dar uma interferência. E outra história que a gente vai estudar lá na parte de fluidos. Então, observe que o mesmo arranjo experimental, quando eu retiro dois pontos aqui, eu reduzo a pressão exercida, né, que essa força aplicada nessa área vai dar uma pressão exercida, para 1/3. Então, 1/3 da pressão, certo? Me faz com que o volume cresça 3 vezes. Veja como isso tem lógica. Vamos dar uma analisada na equação aqui. Deixa eu voltar agora aqui a equação. Ó. A pressão, a temperatura nesse primeiro caso, ele é constante. Então, esses dois de baixo, se despreza, só fica pressão inicial vezes volume inicial, vai ter que ser igual a pressão final vezes volume final. A pressão era 3 vezes maior. E o volume, quietinho lá, menor. Eu reduzi para 1/3 a pressão, ou seja, ele caiu proporcionalmente para a terça parte. Para que esse produto não altere, o valor de V tem que crescer 3 vezes. Se aqui cai para 1/3, isso aqui são inversamente proporcionais. Significa que o volume vai aumentar 3 vezes. De fato, ó, ele percebe que o tamanho aumenta 3 vezes. Tá certo? Isso. Bem, gente, chegamos agora
a um volume proporcional à temperatura absoluta. Olha bem, que é a lei de Charles Lussac, tá bom? O que é que eu percebo aqui agora? Eu vou estar trabalhando a pressão constante, certo? É uma transformação isobárica. Então eu vou manter os 3 pesos exercendo a pressão, perfeito? Só que eu tenho uma temperatura T1 e aquele volume inicial. Olha que coisa interessante. No momento em que eu dobro a temperatura, proporcionalmente o volume dobra de tamanho, já que a pressão foi mantida igual. Porque aquilo que eu lhe falei, no momento que aumenta a temperatura, eu aumento a energia interna do gás e o deslocamento dele se torna mais rápido. Então, o que acontece? Ele está com o dobro da velocidade de deslocamento, vamos dizer assim, do que esses que estão aqui. Por consequência disso, eles vão fazer o quê? Eles vão conseguir, né, dobrar o tamanho do volume. Né? Que ele vai tender a fazer, já que ele dobrou a sua velocidade, ele vai exercer uma pressão tal aqui interna, que ela mantenha, tá vendo? Onde ele aqui, dobrando a temperatura, eu vou dobrar o tamanho do volume. Por quê? Porque ele vai manter a mesma relação de frequência de impacto que esse. Por que ele vai manter agora a frequência de impacto que esse? Porque aqui ele aumentou sua energia interna, então seu deslocamento interno aumentou de tal forma que as moléculas conseguem ter a mesma frequência de batida, mesmo com o número de moles sendo preservando, né, isso. Então, o que acontece? Eu dei mais energia à molécula, por isso o volume dobrou de tamanho. Manteve as mesmas condições em relação à frequência de impacto que esse, devido ao aumento da temperatura. O que é aumentar a temperatura? Injetar mais energia interna no gás. Quando eu tenho o volume constante, certo? Aqui está ali a transformação isovolumétrica, né? Como eu tenho um volume constante. Então, a razão da pressão pela temperatura, ela tem que se manter constante. O exemplo mais clássico disso é a nossa panela de pressão e as caldeiras que são utilizadas nas máquinas térmicas. Esse é um exemplo muito clássico do volume constante. Em casa, você tem lá a sua panela de pressão. O que acontece quando você coloca fogo na água? Você aumenta a pressão interna, já que o volume é constante. O que você fez? Você está dando muita energia, o volume é o mesmo. Então, o que acontece? A frequência de choque das moléculas aumenta também, né? Dobra, triplica. Então, a frequência de choque das moléculas devido à energia interna que ela ganha, isso significa pressão. Gente, é importante que a gente tenha essa situação aqui. PV igual a NT, então PV sobre TNR, onde NR é uma constante. Essa aqui é o resumo, praticamente, da nossa aula antes das nossas resoluções de exercício.